Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente e nos nossos corações. Como nossos músicos não vieram hoje, nós vamos cantar a música do Padre Germano usando a tecnologia. O Senhor, Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Pai, seu amor é imortal. Nosso Seabre é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Amor. Eu ia repetir de novo. Vamos agora fazer uma leitura. O livro é o Episódio Diário, foi psicografado pelo nosso querido Divaldo, e o espírito é a Joana de Ângeles. A mensagem diz assim: busca incessante. Uma das formas de ser feliz é buscar a verdade sempre, não estacionando no já conseguido e seguindo além. Não tenhas, porém, a pretensão de obrigar os outros a aceitarem o que hajas conquistado. As criaturas estacionam e progridem em faixas de valores diferentes, não podendo ser padronizadas mediante a mesma escala. Além disso, a verdade absoluta não será seguida pelo homem que termina, o homem finito. Assim, ela se apresenta com matizes variados, que atendem aos diversos graus da evolução humana, sem posições constrangedoras. Conquista sem humilhar, submete sem ferir, domina libertando. Quem a encontra modifica-se inteiramente, alterando para melhor o padrão do comportamento. Livre, com ela se faz mais sábio e paciente, apaziguado e feliz. Como não gostas que te cerceiem a faculdade de pensar e eleger o que te parece melhor, não te imponhas, nem as tuas aquisições intelecto-morais a ninguém.
Através do exemplo, ensina a verdade, nunca reivindicando mal por mal, desculpando a ignorância e olvidando toda ofensa. Com uma visão mais clara e perfeita da vida, entende melhor os homens e suas debilidades, sendo paciente com eles e conquistando-os para o clima de bem-estar que desfrutas. O sábio não é aquele que conhece, mas quem aplica o conhecimento na vivência diária. A verdade é manifestação de Deus, que pouco a pouco o homem penetra. Por isso, ensinou Jesus que todos buscássemos a verdade, pois que ela, expressando o amor em plenitude, liberta e torna feliz o ser. Bom, essa é uma frase que a gente deve refletir bastante essa. O sábio não é o que conhece, mas quem aplica o conhecimento na vivência diária. Então, meus irmãos, que a gente possa levar um pouco dessa singela mensagem para o nosso coração, para a nossa vida. Vamos agora, meus irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus e, em primeiro lugar, a gratidão. Gratidão a Deus pela dádiva da vida. Gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos aqui na casa de Deus. Gratidão a Deus por essas portas estarem abertas. Gratidão a Deus por tudo que Ele nos concede e nós nem percebemos. Agradecemos também, meus irmãos, a Jesus, nosso Mestre, o nosso modelo e guia e o grande médico, o médico dos médicos. Obrigado, Mestre Jesus. Agradecermos também ao nosso mentor, Padre Germano, por cuidar da nossa casa há tantos anos, não só da casa, dos trabalhos realizados nessa casa abençoada, pelo socorro, pelo acolhimento e tratamento de cada um de nós encarnados e desencarnados, e não só o nosso querido Germano, que não trabalha sozinho, toda essa equipe espiritual, mensageiros de Deus, o nosso agradecimento, meus irmãos, e a nossa eterna gratidão, porque nós não temos a noção do quão vocês trabalham por todos nós encarnados e desencarnados. Pedir essa legião de amigos espirituais que nesse momento de estudo possam envolver, possam inspirar, possam intuir o nosso querido irmão Rodrigo, que fará uso da palavra, para que ele traga a cada um de nós um pouco daquilo que precisamos ainda depositar nos nossos corações. E assim, Pai amado, agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, e em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a reunião. Eu quero saber se alguém pela primeira vez na nossa casa. Não? Então que sejam todos. Então seja muito bem-vindo, meu irmão. Que você possa se sentir em casa, acolhido, recebido com todo amor. Não só por nós ainda tão imperfeitos, mas pela espiritualidade, com certeza. Muito obrigado pela presença. E a todos muito bem-vindos. E ao meu irmão Rodrigo, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco, disponibilizando o seu tempo, né, e que possa trazer a nós aquilo que a gente precisa muito ouvir, meu irmão. Muito obrigado. A casa é sua, fique à vontade. Uma boa noite a todos. Boa noite. É sempre uma alegria muito grande estar com os companheiros do Centro Espírita Aprendizes do Bem. Nós gostaríamos de agradecer a direção da casa, pois na condição de estagiários da vida, nós temos absoluta certeza de que a obra é do Cristo, mas a oportunidade de trabalho é toda nossa. Então, muito obrigado por mais essa oportunidade. Na noite de hoje, nós iremos estudar o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, a estranha moral. Ao perguntarmos à Meta o significado da palavra estranho, estranha,
a meta nos diz que estranho é o que é incomum. O nosso estudo na noite de hoje irá se basear na análise de 3 frases. Aquele que vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua esposa e seus filhos, não pode ser meu discípulo. Deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Não pense que vim trazer a paz, mas sim a espada. Como nos diz o conhecido comediante carioca Paulinho Gogó, quem não tem dinheiro conta história, e é o meu caso. E a história que eu vou trazer na noite de hoje, eu tenho a impressão que eu já trouxe ela em outras palestras, mas eu me permito, desde já peço desculpas, mas eu me permito fazê-lo porque as pessoas que, como eu, têm mais de 4 décadas de existência, ou seja, já passamos dos 40, é um hábito nós repetirmos a história, não é verdade? Eu sempre tive uma resistência muito grande à tecnologia. E até o ano de 2019, eu usava aqueles celulares de tecla, que além de telefone, tinha rádio, né? Todo cego gosta muito de rádio, é o meu caso. E no rádio, eu gosto de ficar sabendo das notícias, ouvindo a CBN, e eu uso rádio também para escutar os jogos do Vasco para torcer e do Flamengo para secar. Mas vejam que esses 2 últimos casos não têm dado muito resultado, porque nos últimos anos o Vasco só perde e o Flamengo só ganha. Mas vamos deixar isso para lá. E naquela época, em 2019, eu sofria uma influência muito grande, no bom português, uma pressão da minha esposa e da minha mãe que me diziam: mas Rodrigo, só você não usa tecnologia. Todos os outros deficientes visuais, todos os outros cegos usam a tecnologia, menos você. Mas eu resistia bravamente. Até que, em agosto de 2019, eu me rendi à tecnologia e passei a usar o smartphone. Hoje, sou um usuário quanto mais de tecnologia. Ou, no bom português, um viciado em celular mesmo. Mas vejam, a verdade é que toda a nossa vida, hoje em dia, praticamente está naquele aparelho. Não é verdade? Nós usamos o celular, o telefone celular, o smartphone, não mais só para se comunicar. Aliás, diga-se de passagem, hoje ligar para alguém é algo vintage, né? Ninguém mais liga. Eu ainda ligo, né, para algumas pessoas. Mas vejam, como é que nós nos comunicamos hoje em dia? Os 40 a mais, como eu, através de mensagens no WhatsApp. Os jovens, direct no Instagram. Mas o smartphone não serve apenas para se comunicar. Nós temos todo o entretenimento, temos as redes sociais, a Netflix, o YouTube, né? Eu, por exemplo, eu tenho no smartphone o token do trabalho. E depois que eu passei a usar a tecnologia, eu comprei um carro para mim. Eu baixei o aplicativo da Uber, né? Agora, quando eu tenho que fazer alguma coisa que minha esposa não pode me levar, eu pego o Uber e lá vou eu. E a tecnologia, verdade é, que tem auxiliado de sobremaneira as pessoas com deficiência visual, os cegos. Eu sempre fui um grande apaixonado pela literatura brasileira. E quando jovem, como é que eu fazia? Meus pais me levavam na Rua da Constituição. Havia ali uma audioteca chamada Sal e Luz. E eu podia pegar 2 livros que vinham em grandes caixas cheias de fita cassete. Quando eu chegava em casa, ou eu ouvia as fitas cassete no 3 em 1 da sala, e nós chamávamos 3 em 1 por quê, Gilvan? Tocava fita, rádio e vinil. Né? Disco de vinil. Quando não, pegava a fitinha e ia para o quarto ouvir no gravador. E desta forma, eu tive acesso a obras-primas da literatura brasileira, como Isaú Jacó de Machado de Assis, O Cortiço de Aloysio de Azevedo, Fogo Morto de José Lins do Rego e tantos outros. Mas hoje em dia está muito mais fácil, né? O que eu faço? Eu pego o meu smartphone, abro no YouTube e ali eu tenho vários audiolivros espíritas e até não espíritas de graças para ouvir. Hoje, né, eu estou ouvindo, a título de recreação, a maravilhosa obra de Jorge Amado, Tieta do Agreste. Sem falar que, antes de dormir, eu gosto de assistir a minha série na Netflix, né? A da vez agora é A Filha do Mariachi. Mas vejam, com o advento da tecnologia e da internet, todos nós passamos a ser potenciais produtores e divulgadores de conteúdo.
E aí, infelizmente, muitos companheiros, por ignorância ou por interesses escusos, passamos a produzir e divulgar conteúdos que não são lá tão verdadeiros. E aí surgiu um nicho de mercado. A verificação se tal informação é verdadeira ou não. É fato ou é fake? Quando eu iniciei o nosso estudo na noite de hoje, eu disse que nosso estudo iria se basear pela análise de 3 frases. E agora nós vamos verificar. Essas frases são de fato atribuídas ao Rabi? Aquele que vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua esposa, seus filhos, não pode ser meu discípulo. É fato ou fake que esta frase é atribuída ao Rabi? É fato. Não pense, deixe os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. É fato ou fake que esta frase é atribuída ao Rabi? É fato. Não pense que vim trazer a paz, mas sim a espada. É fato ou fake que esta frase é atribuída ao Rabi? É fato. Vejam, a primeira coisa que nós precisamos pensar, meus amigos do Aprendiz do Bem, é que essas frases foram ditas há 20 séculos e numa língua que não era a língua portuguesa. Se eu hoje, dia 7 de abril de 2026, eu disser uma frase em português que, se tirada do contexto ou não vier acompanhada da devida explicação, poderá me trazer graves problemas. Vou dar um exemplo para os amigos do Aprendiz do Bem. Se eu disser para vocês, a escravidão pode ter um quê de utilidade para o escravizado. Eu repito, a escravidão pode ter um quê de utilidade para o escravizado. Ficou feio, não ficou? Mas não me cancele, não por enquanto, deixa eu primeiro me explicar. No livro 50 anos depois, nós temos o caso do escravo Nestório. Recebido como presente do amigo Caio Fabricius, a família de Ovídio Lúcio surpreende-se com tantos conhecimentos, inclusive quanto a história do Império Romano possuía o escravo Nestório. Nestório, depois de servir de professor para as filhas de Ovídio Lúcio, ele é cedido para o sogro de Ovídio, o patrício Fábio Cornélios. Ocorre que o escravizado Nestório era cristão e ele participava à noite às escondidas nas reuniões nas catacumbas, até ser capturado e preso pelo Império Romano. E Nestório é supliciado nas arenas de Roma. Mas afinal de contas, quem é Nestório? Nestório é a reencarnação do orgulhoso e impiedoso senador romano Públio Lentulus, que retorna ao palco da terra 50 anos depois da tragédia de Pompeia. Vejam, eu não estou defendendo, incentivando, muito menos justificando este ato hediondo e criminoso da escravidão. Quando um ser humano se achou mais importante que o outro, melhor que o outro, ao ponto de escravizá-lo, de achar que poderia botar ele para trabalhar para ele de graça, impor-lhe castigos físicos e muitas vezes até assassiná-lo sem maiores implicações com a lei. Crime este tão presente na história da humanidade terrena. Nós vemos a escravidão no Egito Antigo, em Roma e aqui na Terra do Cruzeiro. Aqui na Terra do Cruzeiro, a escravidão perdurou por mais de 3 séculos contra os nossos irmãos africanos. A escravidão no Brasil terminou há muito pouco tempo, há menos de 2 séculos, em 1888. Vejam, eu não estou defendendo, incentivando, muito menos justificando este ato hediondo e criminoso da escravidão. O que eu disse foi que a escravidão pode ter um quê de utilidade para o escravizado. Públio Lentulus, ele aprendeu enquanto esteve na personalidade do escravizado Nestório lições que ele se recusou a aprender quando ele era um senador romano. Mas aí nós precisamos lembrar de uma outra frase do Cordeiro: o escândalo é necessário, mas há de quem o provoque. Vejam, eu disse uma frase hoje, 7 de abril de 2026, e na língua portuguesa, que, se tirada de contexto ou não viesse acompanhado da devida explicação,
poderia me causar graves problemas, inclusive o cancelamento no Instagram e no TikTok, que eu tanto gosto, né? Porque antes de dormir eu esqueci de contar. Eu gosto de assistir aqueles videozinhos do Instagram e do TikTok. Mas como dizem os jovens, vamos deixar abaixo, deixa isso para lá. Vejam, imaginem vocês frases ditas pelo Rabi há mais de 20 séculos e numa língua que não era a língua portuguesa. O capítulo 23 nos alerta que a língua hebraica não é uma língua muito rica. Ela tem várias palavras que têm mais de um significado. O capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo nos alerta ainda que todos os textos sagrados foram escritos depois que o Rabi deixou fisicamente a terra. Ou seja, os evangelhos de Jesus não foram escritos por ele e muito menos ele pôde fazer a revisão. Então quem é que escreveu os evangelhos? Foram pessoas que com ele conviveram, ou no caso de Lucas, Lucas conversou com pessoas que com ele tinham convivido. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala mais, ele fala, olha, os textos sagrados, eles foram traduzidos praticamente para todas as línguas no planeta Terra. E lá no começo, a maioria da população não era alfabetizada, nós copiávamos, né? E bastasse um erro nesta cópia ou na tradução, para o problema estar posto. E aliás, meus amigos, pouquíssimos fomos os que tivemos a alegria e a felicidade de compreender as palavras do Rabi enquanto ele esteve fisicamente aqui conosco. Porque, meus amigos do Aprendizes do Bem, não nos enganamos, muitos de nós estávamos na Terra quando o Rabi estava por aqui encarnado. E pouquíssimos fomos os que tivemos a felicidade e a alegria de compreender suas palavras, como é o caso de Zebedeu, narrado no livro Boa Nova. Um dia, após a pregação do Tiberíades, Jesus convida os jovens João e Tiago para conhecerem a Boa Nova. Os rapazes, como eram muito moços, correram para casa e tudo contaram para sua mãe, Salomé. Salomé, acreditando que Jesus era o representante de um príncipe que viria e derrotaria o Império Romano, vai buscá-lo e diz a ela, Senhor, quando o teu reino for instituído aqui na terra, o Senhor poderá colocar meus filhos ao teu lado, uma à direita e outra à esquerda? E Jesus lhe disse, Salomé, primeiro será preciso saber se João e Tiago irão querer beber do meu cálice. Mais tarde, Zebedeu, o pai dos rapazes, vai buscar Jesus. E o Rabi lhe conta de seu reino de amor e de verdade, alertando a Zebedeu que seu cálice era de fel. Pois os poderosos da terra, tal qual fizeram com os profetas Moisés, Jeremias e Jonas, não tinham interesse em conhecer a verdade. Ao ouvir as explicações de Jesus, Zebedeu, fechando os olhos, consegue ver espiritualmente o reino que o mestre lhe falava. Emocionado, Zebedeu tenta ajoelhar-se, porém o Rabi o impede, dizendo, Zebedeu, os filhos de Deus permanecem de pé para o bom combate. E diz o Rabi a ele, chora, Zebedeu, chora porque antes temias a Deus, conhecias a lei rígida de Jeová e sua voz de trovão. E agora amas a Deus, que acolhe as crianças e os velhos, e todos os desfavorecidos da sorte. Pouquíssimos, meus amigos, fomos os que tivemos a felicidade e a alegria, como Zebedeu, de compreender as palavras do Rabi, enquanto ele esteve fisicamente aqui conosco. Mas Jesus sabia que nós não tínhamos ainda a condição de compreendê-lo. Tanto é que um pouco antes dele deixar fisicamente a terra, ele disse aos seus mais próximos, olha, eu já não permanecerei muito tempo mais convosco. E ainda teria tanta coisa para vos dizer, mas vocês não compreenderiam. Mas fiquem tranquilos, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que permanecerá convosco e que vos permitirá compreender tudo aquilo que eu estou dizendo agora. Tivemos o Calvário, o madeiro. E depois do madeiro, nós bem sabemos o que aconteceu com os primeiros seguidores do carpinteiro de Nazaré. Está lá narrado no livro há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Paulo Estevão. Nós temos o fatídico caso de Pedro. Pedro, quando um pouco mais experiente, ele é capturado em Roma pelo imperador Nero. E Nero diz a ele, olha,
nega teu mestre e eu te pouparei a vida. E Pedro, não, isso eu já fiz no passado, não vou voltar a fazer. Então diz Nero a ele, então morrerás na cruz como ele. Pedro protesta, não sou digno de morrer como mestre. E Pedro diz a Nero, tudo bem, você quer me crucificar? Que o faça, mas faça de cabeça para baixo. Por isso que Tim Vanessa, em sua belíssima canção, nos diz, as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. Até que no século IV da era cristã, no ano de 313, o imperador romano Constantino autoriza a prática da doutrina cristã. No final daquele mesmo século IV, no ano de 380, o imperador romano Teodósio adota o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Mas o Império Romano aqui no Ocidente não perduraria mais por tanto tempo, encerrando no ano de 476. E aí, inicia-se na história da humanidade terrena um dos períodos mais terríveis, mais críticos. A Idade das Sombras, a Idade das Trevas, a Idade Média, que perdurou do século V ao século XV e que dispensa maiores comentários. No começo daquele século XV, no ano de 1440, surge a imprensa. A imprensa auxiliaria a divulgação do conhecimento. No final da Idade Média, surge o movimento renascentista, o renascimento das culturas greco-romanas, com artistas como Leonardo, Rafael e Michelangelo. Vejam que eu não estou falando dos tartaruga ninjas, mas sim de artistas renascentistas. Cientistas como Galileu Galilei. No século XVI, a partir de 1517, pelas mãos de Martinho Lutero e suas 95 teses, nós temos uma nova interpretação do cristianismo, a Reforma Protestante. Rodrigo já é o Consolador Prometido? Ainda não, ainda falta um pouco. No século XVII e XVIII, nós temos o movimento das luzes, o iluminismo, que propagava a razão e o pensamento crítico. No final daquele século XVIII, em 1789, nós temos a maior revolução da França, a Revolução Francesa, com seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. O caminho estava trilhado. Na segunda metade do século XIX, em abril de 1857, eis a primeira obra, o Livro dos Espíritos. Eis o Consolador Prometido, a terceira revelação. Hoje, meus amigos, passado 20 séculos de suas palavras, quase 2 séculos da terceira revelação do Consolador Prometido, nós hoje conseguimos melhor compreender as palavras do Rabi. Aquele que vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua esposa, seus filhos, não pode ser meu discípulo. É claro que esta palavra odiar, nesta frase, aquele que vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua esposa e seus filhos não pode ser meu discípulo. Esta palavra odiar não pode ter o mesmo significado que ela tem na língua portuguesa. Porque ao consultarmos qualquer gramática e nós buscarmos o antônimo da palavra odiar, é a palavra amar. E o amor é a lei principal do evangelho do Rabi. Tanto é que quando os fariseus e os doutores da lei para o tentar lhe disseram, mestre, como o senhor resumiria todas as leis e todos os profetas? Ele diz em 2 mandamentos. O primeiro, amarás a teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma. E o segundo, tão importante quanto o primeiro, amarás ao próximo como a ti mesmo. Vejam, Jesus, quando vai resumir todas as leis e todos os profetas, ele faz em 2 mandamentos. Porém, um único verbo, que é o verbo amar. Então, a palavra odiar nesta frase, aquele que vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua esposa, seus filhos, não pode ser meu discípulo. A palavra odiar não pode ter o mesmo significado que ela tem na língua portuguesa. Aliás, a doutrina do Rabi nos ensina a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo. Deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Eu sou uma pessoa muito irresponsável e já me explico. Todo mês de agosto e setembro de cada ano, eu faço a minha programação da palestra do ano seguinte.
E aí eu passo para as casas amigas. Hoje em dia eu estou trabalhando com 2 ciclos de palestra, primeiro semestre, segundo semestre. O primeiro semestre um tema novo e o segundo semestre um remake, um tema que eu já fiz em anos anteriores. E quando chega mais ou menos novembro, dezembro, janeiro do ano seguinte, a minha agenda já está bastante preenchida para o primeiro ciclo e às vezes até para o segundo ciclo de palestras, né? Mas vejam, eu sequer comecei a preparar o primeiro semestre. É que a espiritualidade tem ajudado bastante. Aliás, quando parar de ajudar, a gente precisa parar de fazer palestra, né, não, Giovanni? Com certeza. E aí, como é que eu faço? Todo mês de março, a primeira segunda-feira do mês de março, eu começo a preparar a palestra que vai iniciar no mês de abril. Esse ano foi dia 2 de março. No dia anterior, no domingo, dia 1º, após um almoço em família, onde saboreamos uma gostosa feijoada num restaurante lá perto de casa, a minha mãe, minha esposa e minha filha mais velha saíram para tomar um sorvete. E eu retornei para casa com o meu pai, né? Do restaurante à minha casa, mais ou menos uns 200, 300 metros. E aqueles que conhecem meu pai bem sabem que um assunto que ele gosta muito de conversar é a respeito da doutrina espírita. E ele me perguntou qual era o primeiro tema, né, do primeiro semestre. E eu falei, Rodrigo, eu trabalhei esse tema lá na casa espírita que eu frequento, que é o Centro Espírita Adriana no Recreio, né? Deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E ele me pergunta, Rodrigo, quando o ente nosso amado desencarna, quem é que cuida dele? Somos nós? E eu parei para refletir, né? Eu falei, pai, o que nós fazemos, primeiramente até por uma questão de saúde pública, é cuidar dos restos mortais do corpo. Mas, na verdade, quem vai auxiliar esse companheiro, dependendo dos seus merecimentos, são irmãos que já se encontram na pátria espiritual. Então eu me permito parafrasear o senhor Edilson para trazer as seguintes interpretações para os amigos dessa frase. Deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quando um ente amado nosso desencarna, o que nós podemos e devemos fazer, primeiramente, cuidar dos restos mortais do corpo, até por uma questão de saúde pública. Segunda coisa que nós podemos e devemos fazer é prece, é oração, para que esse companheiro seja bem recebido na pátria espiritual, né? Nesse momento tão importante para todos os espíritos, que é o retorno à verdadeira vida, o retorno à verdadeira pátria. Não pense que vim trazer a paz, mas sim a espada. Essa frase, não pense que vim trazer a paz, mas sim a espada, eu consigo vislumbrar 2 interpretações. Uma no caráter individual, para cada um de nós, e uma em caráter coletivo. Vamos começar pelo caráter individual. Não pense que vim trazer a paz, mas sim a espada. Se eu perguntar para vocês, na noite de hoje, aqui no Aprendizes do Bem, o que é a paz para cada um de vocês, eu irei receber definições muito diferentes. E por que isso se dá, Rodrigo? Isso se dá devido ao nosso atual momento evolutivo, né? Moral, intelectual e espiritual. Devido ao nosso atual estado evolutivo, moral, intelectual e espiritual, muitas vezes nós confundimos a paz com o lazer, com o descanso. Então, uns vão dizer, Rodrigo, a paz para mim é uma rede embaixo de uma árvore, no campo, né? Com um rio próximo, onde eu possa ver as aves, os peixes, ouvir a natureza. O que é a paz para o Rodrigo? A paz para o Rodrigo é quando no final de semana eu tenho a oportunidade de ir com a esposa e às vezes até com as filhas para a praia, né? Aí eu chego lá, eu abro meu guarda-sol, a minha cadeira e fico lá sentadinho, esperando o comparecimento do primo. O primo é um companheiro que lá no posto 4 em Copacabana vende esfirras do restaurante Istambul. Eu gosto muito da de calabresa. Depois que eu compro, eu recomendo. Depois que eu compro de calabresa, eu fico ali só aguardando o outro moço passar, né? Aquele que vende aquilo que nós cariocas inventamos, que é uma maravilha, mate com limão. Aí depois dessa experiência gastronômica, eu fico ali sentadinho, ouvindo o som do mar, ouvindo as pessoas conversando. Isso para mim é a paz. Então vejam, nós, devido ao nosso atual estado evolutivo, moral, intelectual, espiritual, nós muitas vezes confundimos a paz com o lazer, com o descanso tão necessário. Mas a verdade é que todos nós sabemos que todos nós fomos criados simples e ignorantes. E qual é o nosso destino? A perfeição. A condição de espíritos
puros. Isso para nós é uma fatalidade. Se nós, querendo ou não querendo, nós vamos chegar à condição de espíritos puros, de perfeição. Por quê? Porque a lei que nos rege é a lei do progresso. E aí nós temos uma frase que nós gostamos muito: ou nós evoluímos pelo amor, ou evoluímos pela dor. E o que é a paz, Rodrigo? A paz nós adquirimos na medida em que nós vamos nos aproximando das leis do Criador, das leis do Senhor da vida. Então, nesta frase, não pense que vim trazer a paz, mas sim a espada. Essa espada nós podemos interpretar individualmente como a luta que nós devemos travar conosco mesmos, com as nossas imperfeições, com as nossas más inclinações. É o que muitos chamam de reforma íntima. Certa vez, ouvindo uma das maravilhosas palestras de Haroldo Dutra, Haroldo nos diz que a reforma íntima é como se nós trocássemos o pneu de um avião com ele voando, com ele no ar. O que Haroldo quer nos dizer com esse simbolismo, né? É que a reforma íntima é algo difícil de se fazer. Não se engane, meus amigos. No octódromo da evolução, qual é o nosso maior adversário? No octódromo da evolução, o nosso único adversário quem é? Somos nós mesmos. No octódromo da evolução, o único adversário do Rodrigo é o próprio Rodrigo. É aquele homem velho, egoísta, orgulhoso e vaidoso que ainda persiste dentro do Rodrigo. Então, nessa frase, não pense que vim trazer a paz, mas sim a espada, nós podemos interpretar essa espada como a luta que nós devemos travar contra nós mesmos, contra as nossas más inclinações, contra as nossas más tendências. Mas eu consigo enxergar nesta frase também uma interpretação de caráter coletivo. Não pense que vim trazer a paz, mas sim a espada. O Rabi sabia o quanto difícil seria, ou melhor, o quanto difícil é, até hoje, nós implantarmos plena e verdadeiramente aqui na Terra a doutrina cristã. Meus amigos, já se passaram 20 séculos de suas palavras, já se passaram quase 2 séculos da terceira revelação, e nós vemos muitos companheiros hoje das mais diferentes denominações cristãs agindo como verdadeiros fariseus, doutores da lei, vendilhões do tempo. Então, não pense que vim trazer a paz, mas sim a espada. Jesus sabia o quão difícil é implantar plena e verdadeiramente aqui na Terra a sua doutrina. Meus amigos, se nós já tivéssemos conseguido implantar a doutrina do Cristo na Terra, nós não estaríamos vivendo na Terra o que vivemos hoje. Tantas iniquidades, tantas guerras. Basta nós pensarmos apenas em 5 conceitos, 5 ensinamentos trazidos pelo Rabi. Amai ao próximo, amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. Vós todos são filhos do mesmo Senhor da vida, do mesmo Criador, portanto, detentores dos mesmos direitos. Aquele que matar pela espada perecerá. Se nós tivéssemos conseguido compreender, se a família terrena tivesse compreendido apenas esses 5 conceitos, apenas esses 5 ensinamentos, amai ao próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem, vós todos são filhos do mesmo Criador, do mesmo Senhor da vida, portanto, detentores dos mesmos direitos. Aquele que matar pela espada perecerá. Nós não estaríamos na Terra no atual momento em que estamos vivendo. Nós temos notícias desde a segunda metade do século XIX, ou seja, desde o Consolador Prometido, da terceira revelação, e eu digo em especial o ano de 1864, quando da primeira publicação do livro Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós temos narrado lá no capítulo 1 e 3 que a Terra, respeitando a lei que nos rege, que é a lei do progresso, ela vive um momento de transformação, de transição. A Terra está deixando de ser um planeta de expiações e provas, ou como nós gostamos de dizer, de provas e expiações, para sermos um mundo de regeneração. Então, esta informação da transição planetária, do momento de mudança da Terra, nós temos desde a terceira revelação.
desde o Consolador prometido, desde a segunda metade do século XIX. Mas eu tenho a impressão que essa transformação, essa mudança, nos últimos 15 anos, nas últimas década e meia, deixou de vir a cavalo e passou a vir pelo WhatsApp. Eu tenho a impressão que nos últimos 15 anos essas mudanças estão mais rápidas, mais aceleradas, o que estão deixando muitos companheiros bastante atordoados, perdidos e até desanimados. E aí, eu convido nós refletirmos na noite de hoje quem está no comando dessa transformação, dessa mudança que vive o planeta Terra. Quem está no comando, na coordenação dessa mudança do planeta Terra é o nosso governador, é Jesus de Nazaré. O Rabi está no leme. É claro que o Rabi conta com os nossos braços para pegarmos o remos, para levarmos esta grande embarcação chamada planeta Terra para as águas mais tranquilas do mundo de regeneração. E para nós auxiliarmos ao Rabi a levarmos à Terra as águas mais tranquilas do mundo de regeneração, eu convido os amigos do Aprendiz do Bem na noite de hoje a nós seguirmos os passos do discípulo anônimo, que nos fala a Dona Ivone Pereira, no livro Ressurreição e Vida. Um jovem moreno de barbas e cabelos pretos e olhos azuis, que costumava usar uma túnica escura e um manto marrom, sempre poderia ser visto por todos os lugares onde Jesus ia falar. Sempre de uma forma anônima. Quando o Rabi começava a falar, ele tirava de sua sacola de pele de carneiro, papiros e tintas, e começava a copiar as lições do Rabi. Certa manhã, em Cafarnaum, quando Jesus curava coxos, leprosos, cegos, endemoniados, o jovem do manto marrom estava junto à multidão. Quando foi até ali o fariseu Jairo, chefe da sinagoga local. Jairo foi pedir auxílio a Jesus, pois sua única filha, estava gravemente doente. Devido a toda aquela aglomeração, o manto de Jesus toca no rosto do discípulo anônimo, do jovem do manto marrom. E ele deposita um ósculo no manto de Jesus, ele dá um beijo no manto de Jesus. Jesus vira-se para ele, coloca a mão em sua cabeça. Seus olhares se cruzam por um instante, sem dizerem uma única palavra um ao outro. Jesus vai para a casa de Jairo. Alguns dias depois, pela tarde, o jovem do manto marrom estava numa praça, acompanhado de muitos sofredores. Todos aguardavam o comparecimento de Jesus. Mas naquela tarde o Rabi não foi para aquela praça. E o jovem do manto marrom sente uma vontade incontrolável de auxiliar aqueles sofredores, principalmente os endemoniados. Ele levanta-se e, impondo as mãos, naquela tarde, ele auxilia muitos irmãos obsediados. Tivemos o Calvário. E depois do madeiro, o jovem do manto marrom passou a caminhar pelos bairros e pelas cidades próximas de Jerusalém. Quando pela manhã e pelo cair da noite, ele sentava-se nas ruas, tirava de sua sacola de pele de carneiro uma flauta e começava a tocar. Quando ele tinha diante de si uma quantidade significativa de crianças e jovens, ele começava a contar as histórias de Jesus. O tempo passou. E o jovem do manto marrom continuou a sua tarefa de evangelização anônima, divulgando o cristianismo, passando a ser conhecido como o velho do manto roto, indo levar o cristianismo até para a capital do paganismo, para Roma. Então eu convido os amigos do Aprendiz do Bem na noite de hoje, para que nós possamos auxiliar o Rabi a levar esta grande embarcação chamada Planeta Terra para as águas mais tranquilas do mundo de regeneração, que nós possamos seguir os passos do discípulo anônimo, do jovem do manto marrom ou do velho do manto roto, certo? Que nós possamos exercer a nossa tarefa anônima de evangelização, de divulgação do cristianismo. Passados 20 séculos de suas palavras, muitos já conhecemos as lições, as histórias de Jesus. Agora a evangelização deve se dar de uma forma diferente. Nós sabemos
que o exemplo não é a melhor forma de se educar ninguém. O texto que o João leu mais cedo até fala sobre isso. O exemplo não é a melhor forma, o exemplo é a única forma. Então, para nós exercermos a nossa tarefa de evangelização anônima, de divulgação do cristianismo, nós precisamos, na medida do possível, seguirmos os ensinamentos trazidos pelo Rabi. Porque no momento em que a doutrina cristã for plena e verdadeiramente implantado aqui no nosso planeta Terra, nós já não teremos mais tantas iniquidades, nem tantas guerras. Que nós possamos pegar os nossos arados e seguirmos felizes a nossa tarefa, amando, trabalhando, semeando e esperando que dias melhores só dependem de cada um de nós. Muito obrigado pela caridade de vocês terem me ouvido na noite de hoje. Muita luz, muita paz a todos. Eu, mais uma vez, sinceramente agradeço a direção do Centro Espírita Aprendizes do Bem por mais essa oportunidade. Uma boa noite, meu muito obrigado e até breve, se Deus assim o permitir. Nós é que agradecemos, Rodrigo. Poxa, nós ficamos muito gratos por você vir aqui, trazer essas palavras, né, esses conhecimentos, que nos fazem refletir bastante e é isso que nós precisamos. Então, a gratidão é nossa. Você está aqui conosco. Obrigado, eu que agradeço. Esperamos que você volte muitas outras vezes, né, que a gente sempre caiba na sua agenda. Sempre cabe. O nosso Centro Espírita Aprendizes do Bem tenha sempre um cantinho reservado na sua agenda. Muito obrigado. Sempre terá, sempre terá. Muito obrigado, meu irmão. Então, os nossos irmãos internautas, né, compartilhem, divulguem essas mensagens que são tão importantes para nos tornarmos espíritos melhores e verdadeiros mensageiros de Jesus. Muito obrigado.